Boa noite, meus queridos amigos, companheiros de estudos. Vamos dar início a mais um trechinho do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E para isso, então, vamos rogar a Deus que nos dê o discernimento e entendimento das palavras e explicações contidas neste Evangelho, que é, segundo nós sabemos, o caminho para a nossa evolução. Que nós tenhamos sempre a força necessária e a obstinação necessária para colocar em prática na nossa vida as palavras que aqui a gente aprende. Que assim seja. Lembrando que aquelas pessoas que têm o hábito de colocar a água para ser fluidificada, que o façam, né? Então vamos lá no estudo do capítulo, mais um trechinho do capítulo 27 hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que o capítulo 27 é o Pedi e Obtereis. E hoje nós vamos mais especificamente nos itens 5 e do 5 a 8, que fala sobre a eficácia da prece. Ou seja, o que é a eficácia da prece? É quando uma prece ela é atendida, quando ela gera realmente um resultado, né? Então vamos ler aqui, vamos lendo pedacinho por pedacinho e fazendo comentários, não é? Então veja lá, no item 5. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Isso está lá em São Marcos, capítulo 11, versículo 24. Bom, nós temos que ter um entendimento, né, que isso tem que ser interpretado, como sempre, né, com o nosso raciocínio, nosso discernimento, e não pode ser interpretado ao pé da letra. Então, o que está escrito ali ao pé da letra é que tudo que a gente pedir vai ser dado, né? Mas é óbvio que nós entendemos que não é assim que funciona, né? Porque, então, se eu pedir para começar a chover na minha cabeça aqui agora, nesse momento, vai começar a chover na minha cabeça nesse momento. Se eu pedir para ganhar na loteria, eu vou ganhar na loteria. E óbvio que a gente sabe que não é assim que funciona. O que nós queremos aqui então é entender como é que funciona essa história de tudo que pedirmos em prece nos será concedido. E aí nós temos que lembrar que, né, existem leis imutáveis feitas por Deus e que essas leis jamais serão desrespeitadas simplesmente porque nós queremos, né? Então, é óbvio que, primeiro, nós não podemos pedir, não tem cabimento a gente pedir alguma coisa que vá contra as leis perfeitas criadas por Deus. Então, se eu pedir para que eu saia flutuando aqui agora, simplesmente porque eu quero, e Deus, como me é simpático, revoga naquele momento a lei da gravidade e eu saio voando. Não vai acontecer, né? Pode existir um fenômeno de levitação gerado por outras forças, mas a lei da gravidade não vai ser revogada, nós sabemos disso e disso nós temos certeza, e tanto é que nós já sabemos que nós não podemos pedir nada que revogue essa lei, né? E assim é com tudo, né? E tem um outro aspecto que nós temos que levar em consideração, que é o do merecimento, né? Nós sempre temos que ter em mente que nós podemos pedir, mas que Deus sabe das nossas necessidades e dos nossos merecimentos. E se tivermos merecimento, obteremos o que estamos pedindo, né? E ainda tem um outro trechinho, né, que eu tirei aqui, que eu vi aqui naquele livro Caminho, Verdade e Vida, né, do Chico Xavier, que é um trechinho lá, né, da mensagem 66, que fala como pedes, né? E lá ele fala, né, que tudo que for pedido em nome de Jesus
nos será concedido. Ainda dá uma completada, né? Tudo que você pedir em nome de Jesus será concedido. E aí a gente tem que interpretar, né? Que história é essa de pedir em nome de Jesus? Então, tá bom, então eu quero ganhar na loteria de novo, né? A gente sempre pensa nas coisas materiais. Quero ganhar na loteria, em nome de Jesus eu quero ganhar na loteria. E aí eu não ganho na loteria e fico pensando, puxa vida, eu pedi em nome de Jesus e não foi concedido. Deus não é bom, Deus não é justo, Deus não é isso, não é aquilo. Bom, enfim, é uma questão da nossa interpretação errada. Porque o que é pedir em nome de Jesus? Quando eu peço para ganhar na loteria, eu não estou pedindo em nome de Jesus, né? Porque Jesus não veio aqui para falar de coisas materiais. Eu estou pedindo em nome da minha ganância, do meu orgulho, da minha vontade de ser rico, alguma coisa assim, né? Mas em nome de Jesus não é. Porque pedir em nome de Jesus é pedir segundo aqueles preceitos que Jesus nos ensinou. Então, o que eu pedir segundo os preceitos ensinados por Jesus, ou seja, em nome de Jesus, isso poderá me ser concedido, ou sempre me será concedido, né? Então, há uma diferença muito grande no entendimento, né? E aí vamos lá, vamos para o item 6. Há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus nossas necessidades, é supérfluo expô-las. Então, acrescento ainda que tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Então, são aquelas pessoas que falam assim, aquelas pessoas que falam assim, não adianta rezar, porque tudo está escrito, né? Nós, na semana passada, já estivemos falando, né, a respeito, no estudo do livro dos Espíritos, estivemos falando sobre o que a gente pede para nossa, como provas, né, para nossa reencarnação. E aí a gente estava discutindo que não existe um script, linha por linha, dia por dia, segundo por segundo, de tudo que vai acontecer na nossa vida. E isso prevalece aqui também, né? Então, não é porque Deus conhece todas as necessidades e que há leis imutáveis no universo que não adianta pedir nada, porque não adianta pedir. Deus é que vai fazer e ele vai fazer segundo a vontade dele e pronto, acabou, né? Não é bem assim, porque não tem um script. Não está previsto segundo por segundo. Porque se fosse assim, Deus estaria nos menosprezando o livre-arbítrio que ele mesmo nos deu, não é? Então, é assim, eu posso fazer uma oração e pedir em prol de mim mesmo ou de outro e ter a oração concedida por Deus sem que as leis naturais do universo tenham sido mudadas, né? Então vem escrito aqui, olha, no item, na continuação, sem nenhuma dúvida, há leis naturais imutáveis que Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é grande. Então, achar que tudo, né? Aquela história, a folhinha não cai da árvore sem que seja permitido por Deus. Tudo bem, mas Deus não fica vigiando folhinha por folhinha para que a folhinha caia. A folhinha cai da árvore por quê? Porque em determinado momento ela se desprendeu e existe uma lei da natureza que diz que tudo é atraído pela terra e aí a folhinha cai pela vontade de Deus, segundo uma lei que ele próprio fez, né? Mas Deus não vai ficar vigiando folhinha por folhinha em que momento que ela vai cair, e isso é assim, tem que ser entendido que Deus não fica vigiando cada pequena circunstância da nossa vida para que permita ou não permita, né? Porque senão o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas estariam anuladas, tá certo? Então a gente achar que não adianta pedir nada porque é Deus que manda e pronto, acabou, também está errado. Então, continuando, se assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, não teria senão que curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos sem procurar evitá-los. Não deveria procurar desviar o raio. Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para deles não se servir, a vontade para não querer, a atividade para permanecer inativo. Estando o homem livre para agir, num sentido ou noutro,
seus atos têm, para ele e para os outros, consequências subordinadas àquilo que faz ou deixa de fazer. Pela sua iniciativa há, pois, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais. E aí agora ele vai dizer, olha, com o avanço ou retardo da agulha de um pêndulo, de um relógio, né, não destrói a lei, como, né, o avanço ou retardo da agulha de um relógio não destrói a lei do movimento sobre a qual está estabelecido o mecanismo. Então, o fato de você ter um relógio, você vai lá, pega o ponteiro, adianta ou atrasa ou faz ele parar, você está mudando o comportamento do relógio naquele momento, mas todo o mecanismo que está lá dentro não vai deixar de existir. E a hora que você soltar o ponteiro do relógio, ele vai voltar a funcionar, tá certo? Então, é mais ou menos isso que ele quis dizer aqui, né? O fato de uma coisinha ou outra ser mudada segundo os nossos pedidos e segundo o nosso merecimento, não faz com que Deus esteja revogando nenhuma lei do universo. Deus pode, pois... Então, completando aqui esse item 6, Deus pode, pois, aceder a certos pedidos, sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade e, evidentemente, ao seu merecimento, porque Deus sabe o que é melhor para nós, né? Então, é aquela velha história, né? Deus nos conhece e sabe quais são as nossas necessidades. Então, ele muitas vezes faz o que é melhor para nós, mesmo que não seja aquilo que nós estejamos pedindo naquele momento. Quantas vezes, né, a gente pede uma coisa e aí a coisa não acontece, lá no futuro, né, a gente vai interpretar tudo aquilo e a gente pensa, nossa, puxa vida, né, como Deus sabe das coisas. Se ele tivesse atendido o meu pedido, o negócio teria ido ladeira abaixo. E, no entanto, as coisas aconteceram de forma diferente e hoje eu entendo que tudo foi para o meu bem. Então, a gente tem que ter essa fé em Deus de que as coisas nem sempre vão acontecer da forma que a gente pede, porque a gente está preso aqui no momento, né? Mas nós não sabemos o futuro, nós não sabemos o que realmente é bom para nós. E também tem aquela outra coisa, né? Dificilmente a gente pede para sofrer, né? Ah, eu quero muito sofrer, eu quero muito sentir uma dor muito forte. A gente não pede nada disso, né? Mas, muitas vezes, o sofrimento e a dor vêm e são necessárias para o nosso desenvolvimento. E nesse momento, o que nós precisamos então? Pedir a Deus resignação, entendimento, para que nós possamos suportar aquele sofrimento, mesmo se momentaneamente a gente não seja capaz de entender o porquê que ele está nos acontecendo, né? E seguindo aí, o item 7. Seria ilógico concluir desta máxima: o que quer que seja que pedirdes pela prece vos será concedido, que basta pedir para obter. E seria injusto acusar a providência, porque não cede a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Então está escrito, grifei em amarelo aqui, né? A providência sabe o que é para o nosso bem. Então é aquela história. Nem sempre o que nós pedimos é para o nosso bem, né? É a velha história aqui que vem em seguida, né? O mesmo ocorre com um pai sábio que recusa ao filho as coisas contrárias aos interesses deste. O homem, geralmente, não vê senão o presente. Ora, o sofrimento é útil à sua felicidade futura. Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação, que deve conduzi-lo à cura. Então, aquela história, né? Quando a gente fala não para uma criança, porque sabe que o que ela está pedindo não é bom para ela, a criança fica com raiva, fica brava, né? Mas o adulto sabe que o que ela está pedindo não é bom, vai fazer mal, e etc. Então, é como Deus age conosco muitas vezes. E lá no futuro a criança vai entender
né? E ela própria vai negar ao seu filho aquilo que ela queria enquanto era criança, porque ela não tinha entendimento. Então nós temos que também ter a humildade de se resignar à nossa própria ignorância, né? Muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo conosco, mas temos que ter fé. Um dia entenderei, né? Continuando aí, o que Deus concederá se dirige a Ele com confiança é a coragem, a paciência e a resignação, que eu acabei de falar, né? O que concederá ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito. Assiste àqueles que ajudam a si mesmos, segundo esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. E não aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades, mas geralmente prefere-se ser socorrido por um milagre, sem nada fazer. Então é aquela história, né? Muitas vezes a ajuda de Deus que a gente está pedindo vem na forma de uma ideia, na forma de uma pessoa que nos estende a mão, né? E isso é a providência divina, Deus e as falanges espirituais e tal, nos assistindo muitas vezes para que o melhor para nós nos aconteça. Muitas vezes segundo as nossas orações, né? Porque quando a gente ora, a gente entra num estado vibracional que nos aproxima dos bons espíritos de Deus, e isso faz com que eles se sensibilizem aos nossos pedidos e possam vir em nosso atendimento. E muitas vezes uma ideia, né? Uma ideia que nós temos é o que é necessário para a gente sair de uma enrascada. E aí a gente pode ficar pensando, é o que vai dizer aqui o item 8, né? Que bom que eu tive essa ideia. Muitas vezes foram os bons espíritos que atenderam a nossa oração e nos intuíram uma boa ideia. Então vamos lá, o item 8, né? Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto e sofre sede horrível, sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. Roga então a Deus para o assistir e espera, mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber. Muitas vezes é assim que acontece na nossa vida, né? A gente está desesperado, pede a ajuda de Deus e não vê nada acontecer, né? Obviamente que não vai aparecer um anjo na nossa frente com uma asa magnífica dizendo: olha, eu sou o anjo fulano de tal, você pediu a Deus, ele me mandou e tal. Não é assim que as coisas funcionam, a gente sabe, né? Bom, entretanto, um bom espírito lhe sugere, né, lhe dá a intuição, o pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente. Então, por um movimento maquinal, reúne suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chega a uma elevação e descobre ao longe um riacho. Diante disso, encoraja-se. Se tem fé, ele exclamará: obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me destes. Se não tem fé, ele vai dizer, né, que pensamento bom eu tive, né? Que chance eu tive. Ó, a gatinha aqui, a nossa amiguinha, sempre aparece aqui. Que chance eu tive, né? Que sorte eu tive, tomando a vereda da direita ao invés da esquerda. O acaso, algumas vezes, serve-nos verdadeiramente bem. Quanto me felicito pela minha coragem e não por ter me deixado abater. Então, é aquela história, né? Se nós entramos em estado de oração e entramos num estado em que nos sintonizamos com a espiritualidade do bem, podemos ser intuídos de uma solução para o nosso problema. E isso é, muitas vezes, a ajuda que Deus nos dá. Se, por outro lado, né, nós precisamos passar por um sofrimento, e estamos pedindo: livrai-me desse sofrimento, livrai-me desse sofrimento, porque é óbvio que ninguém gosta de sofrer, né? E se não acontece, né, de o sofrimento passar, mas a gente fica resignado dizendo: bom, tenho que passar por isso, né? Então vamos em frente.
e encontramos uma maneira de aceitar o sofrimento e dele tirar uma lição para que da próxima vez a gente haja de uma forma diferente, ou que a gente aceite o sofrimento como uma lição que a gente precisa passar para que a gente possa aprender a melhor forma de aceitar as coisas que nós mesmos escolhemos para nós, muitas vezes, né? Nesse momento, muitas vezes, uma dor que era, sei lá, né, existe uma escala de dor de 0 a 10, uma dor que era 8, ela pode passar para uma escala, para uma sensação de grau 6. Por quê? Porque nós mudamos a nossa forma de pensar com relação àquela dor que estamos sentindo, a aceitação, tudo isso muda a nossa forma de interpretar as coisas, e nós sabemos que a dor física é a sensação uma sensação que o nosso cérebro interpreta de um determinado estímulo, né? E aí, então, nós podemos ter essa sensação aliviada, muitas vezes, sentir uma dor 8 como se fosse 6, pelo fato de estarmos aceitando de forma mais complacente esse sofrimento. Isso é uma hipótese também, né? E aí, para a gente acabar aqui, né? Esse último trechinho. Mas dir-se-á que o bom espírito não lhe disse claramente: siga esta vereda e ao fim dela encontrará o que necessitas. Por que não se mostrou ele para o guiar e sustentar o seu desfalecimento? Dessa maneira ficaria convencido da intervenção da providência. Foi primeiro para lhe ensinar que é preciso ajudar a si mesmo e fazer uso das suas próprias forças. Além disso, pela incerteza, Deus coloca à prova sua confiança e submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, grita e espera que venha lhe levantar. Se não vê ninguém, esforça-se e levanta para si mesmo. Isso aí, criança é assim mesmo, né? A criança cai, ela começa a gritar. Todo mundo corre lá, socorre e levanta. Se a gente finge que não viu, não dá bola, ela dá outro gritinho. A gente finge, de novo, que não está vendo, não dá bola, o que acontece? Para de chorar, se levanta sozinho e continua como se nada estivesse acontecendo. Então é mais ou menos assim, né? Que Deus age com a gente, né? Muitas vezes a gente quer, né? Quando a gente pede alguma coisa para Deus, a gente quer que venha, né, um anjo e apareça, que a coisa seja evidente. Não, muitas vezes os caminhos de Deus são muito diferentes daquilo que a gente imagina, né? Quantas vezes a gente não ouviu o ditado, né? Deus escreve certo por linhas tortas, né? É isso que quer dizer esse ditado, né? Muitas vezes as coisas acontecem de uma forma totalmente diferente daquela que a gente espera. Mas lá na frente a gente interpreta, puxa vida, foi o melhor para mim, né? E para acabar aqui, né? Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: eu sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e preservar-te de todo perigo, Tobias não teria tido mérito algum. Confiante no seu acompanhante, não teria mesmo necessidade de pensar. Por isso o anjo não se fez reconhecer senão no regresso. Aqui a referência de uma história, né, de Tobias, que precisava fazer uma grande viagem para buscar um remédio, né? E ele teve com um guia na sua viagem, que ia ali intuindo e dizendo, melhor por aqui, melhor por ali e tal, mas esse guia só se apresentou a ele como sendo o anjo Rafael, quando ele voltou já com um remédio para curar lá a cegueira do pai, né? Então, é mais ou menos por aí. Bom, gente, o que nós temos que tirar de lição desse trecho aqui que nós lemos hoje, né? É que a providência divina, ela pode e quase sempre ela atende aos nossos pedidos. Mas para isso nós temos que ter humildade ao pedir, temos que ter clareza que estamos pedindo em nome de Jesus, ou seja, segundo aquilo que Jesus nos ensinou, não estamos pedindo bobagens materiais, né? E temos que ter a fé de que
se não somos atendidos de imediato naquilo que pedimos, e às vezes somos, né? É porque não temos merecimento para aquilo, ou porque Deus sabe que passar por aquilo que estamos pedindo para não passar é o melhor caminho para nós. Então, nesse momento, temos que o quê? Pedir a Deus que, se não é da sua vontade que isso aconteça, que eu pelo menos tenha resignação para aceitar a sua vontade. Porque a gente reza o Pai Nosso, né? Muitas vezes maquinalmente, a gente já viu lá no começo desse capítulo, né? Que não é pela quantidade de palavras que a oração vai ser mais bem atendida ou não, né? Mas sim pela sinceridade do coração. E muitas vezes a gente reza assim automaticamente, né? Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Né? Então, muitas vezes a gente tem que se resignar. Se não é da vontade de Deus, então que eu, no mínimo, aceite a vontade de Deus. Tá certo? Bom, gente, fiquem com Deus. Que tenham uma boa semana e que essas palavras do Evangelho sejam sempre o nosso guia. Que assim seja.